Bom dia, quinto ano. Vamos explorar hoje, certo? Em geografia, as características físicas do Brasil. Além da sua organização aí política, né, da sua extensão, vamos ver um pouco dos seus, né, biomas dentro da vegetação, né, brasileira que nós temos, né, de composição, né? Que elementos, né, contribuem para a construção de cada bioma, né? Como eles são importantes para, né, a nossa paisagem brasileira. Lá na página 164, vamos, né, realizar esse percurso. Aí nós temos, né, o Brasil como o quinto maior do mundo, com extensão territorial, possuindo proporções continentais. Está localizado na América do Sul, fazendo fronteira com a América do Norte, com a Guiana Francesa aí, né? E Suriname, ao noroeste, com a Venezuela, e a Colômbia ao oeste, com o Peru e a Bolívia ao sudoeste, com o Paraguai e a Argentina ao sul, e com o Uruguai ao leste, com o Oceano Atlântico. Então, nós estamos aí dentro, né, do nosso mapa político, a nossa organização aí administrativa, né, do nosso país, organizando-se em regiões, cada região com suas capitais, né, dentro dessas capitais tem suas cidades, e dentro de cada região, né, se constrói aí o relevo, né, do nosso país, bem como a vegetação, né, a fauna e a flora, né, que é composta dentro de cada região, de acordo com sua característica climática. Aí nós seguimos o nosso percurso. No Brasil, as formas de relevo predominantes são os planaltos, as planícies e a depressão. Aí vemos os planaltos, né, que são formas de relevo nas quais os processos de erosão superam os processos de deposição de sedimentos. Nós temos aí as planícies, né, que são formas de relevo nas quais os processos de deposição de sedimentos superam o processo de erosão. E seguimos com a depressão, que é abaixo do nível das áreas vizinhas, podendo ser absoluta quando estão abaixo do nível do mar. Então, cada, né, tipo de relevo aí tem sua característica dentro, né, dessa formação. No decorrer do tempo geológico, algumas variantes surgiram e hoje também caracterizam o relevo brasileiro, que são elas, as serras, as chapadas, os tabuleiros e patamares. Então, além, certo, dos tipos aqui de relevo, né, com essas variantes, né, surgiram nessas outras. As serras, né, que elas são aí elevadas, que são formadas por rochas de naturezas diversas. Nós temos as chapadas, que formadas por rochas sedimentares. Temos os tabuleiros, que são variantes com altitudes relativamente baixas e apresentam terreno plano e são formadas por rochas sedimentares. Temos também os patamares, que são superfícies planas ou onduladas com altitudes intermediárias entre as áreas do relevo mais alto e o relevo mais baixo. E aí cada imagem vai trazer a característica de cada um, né, desses tipos de relevo que caracterizam o nosso país. Seguindo na página 167, a gente vai ver a relação com a hidrografia, que é importante destacar o enorme potencial hídrico do país, que apresenta a maior rede hidrográfica do planeta, concentrando 13% de toda a água doce existente. Os rios brasileiros estão distribuídos em bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de água, procedente de chuvas para um determinado curso de água, em geral, um rio. Dessa forma, geralmente, uma bacia hidrográfica é composta por um rio principal e pelos afluentes que nele desaguam. São 7 as principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, nós temos, né, a alegria de ter uma delas, que, né, o Rio São Francisco, que somos agraciados, né, com essa beleza natural, que apesar da abundância, a água não é uniformemente distribuída pelo país, pois as áreas de maior concentração populacional, por exemplo, encontram-se afastadas dos grandes rios, como o rio Amazonas, situado no estado do Amazonas. Além disso, muitas vezes a qualidade da água é questionável. No que se refere aos índices de poluição, podendo causar escassez em regiões que possuem cursos da água próximos às suas áreas. Então, algumas pessoas, infelizmente, mesmo morando, né, próximo ao rio, não têm acesso a essa água de qualidade. Lembrando que, dentro da hidrografia, essa água ela é tratada para que chegue nas residências, né? Então, existe um processo aí até que essa água chegue em cada casa. Então, muitas pessoas dentro da população brasileira não tem acesso, né, à água, mesmo morando próximo a esses rios. Existe essa falta aí de organização dentro desse espaço.
O clima do Brasil é predominantemente tropical, devido ao fato de grande parte do seu território estar localizado na zona intertropical, embora as regiões sul e a parte do sudeste do país façam parte da zona temperada, apresentando, assim, climas mais amenos. Aí nós temos os principais tipos de climas aí, o equatorial, o tropical, o semiárido, né, que é o clima justamente da nossa região nordeste. E aí eu trago no mapa mais uma vez, né, essa parte aí de cada clima e como ele se divide dentro do nosso país. Percebam que nós somos lá o semiárido, que foi pintado de um lado de amarelo, e ele é característico do sertão da região nordeste. Ele apresenta temperaturas elevadas e no ano inteiro, né, chuvas escassas. Nós estamos vendo um momento diferente, né, eu diria atípico, porque nesse momento está chovendo, né, em Juazeiro. Então, não é algo normal do nosso clima, né? Então, nós estamos com um clima favorável nesse momento. Porém, normalmente as chuvas são escassas e, né, as temperaturas são bem altas, ou seja, é sempre bem quente. Não é o caso que a gente está vivendo hoje, né? Estamos vivendo um momento diferenciado do que estamos acostumados com o nosso clima. E isso é favorável, né? Isso é bom. Também é característico relevante a umidade presente em grande parte do território, ocasionada principalmente pela influência das massas de ar úmidas, que possuem grande alcance, né, aí na parte litorânea e na região norte do país. Então, que é o verão aí, né, e o inverno. O inverno, normalmente, nós estamos, né, nos sentindo nesse momento, né, no inverno aqui, né, olhando aqui, tendo o prazer, deixa eu mostrar aqui a vocês, rapidinho. Olha lá, ó, que coisa linda. Né? Nublado, né, nesse momento. Então, é algo maravilhoso da gente ver. E o verão, né, nós temos aquele sol intenso, né, com calor aqui da nossa região, que às vezes, né, nos deixam, né, aborrecidos, né, com a temperatura. O Brasil, ele apresenta diversos tipos de vegetação. Então, nós temos os tipos de climas aí. Nós percebemos, né, que cada região compõe, né, uma parte climática diferenciada da outra. E umas, né, permanecem ou com mais chuva ou com poucas chuvas. E temos também a vegetação, que é composta, né, pelos biomas, né, que trazem animal e vegetal. Os biomas, eles compõem a fauna e a flora de cada local que tem sua característica relacionada com o clima. Eles são influenciados pela grande diversidade climática do país, o que eu acabei de dizer, né, e formam aí o nosso bioma brasileiro. De acordo com o IBGE, existem 6 biomas, grandes biomas. O Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, Pampa e área desmatada. Pampa aí, gente, né, o Caatinga, no caso, é, né, um dos biomas, né, mais bonitos aqui no nosso país, e é o bioma, né, que caracteriza a região nordeste, né? Dentro dele, nós vamos ver inúmeras plantas e animais, né, que são características do clima semiárido, certo? Que é o clima, né, que compõe esse bioma e essa região. As formações vegetais brasileiras podem ser divididas florestais e arbustivas. Então, vamos ver, nós temos aí a Mata Atlântica, nós temos a Floresta Amazônica, olha a imagem aí, Mata de Araucárias, cada uma com sua característica, mostrando os tipos de vegetação, como elas são, como é que elas se caracterizam. Essas são as florestais, né? A Mata Atlântica, Amazônica e Araucárias. Já as formações arbustivas são a Caatinga, o Cerrado, Mata dos Cocais, o Mangue e o Pampas. Então, lá, ó, a Caatinga, ela é típica de áreas com clima semiárido, é formada por plantas resistentes à irregularidade de chuvas e adaptadas às altas temperaturas. Predominam espécies arbóreas e arbustivas, normalmente de pequeno porte. Então, nós temos aí, né, várias espécies de plantas, como mandacaru, cactos, e entre outras que fazem parte, né, dessa composição do bioma Caatinga. Certo? Então, cada bioma vai ter sua característica e o tipo de, né, vegetação e animais que fazem parte dessa, né, de cada bioma. Então, cada bioma vai ter aí, né, muito a ver com o clima em que ele se encontra. Então, todos esses elementos trabalham em conjunto para que se componha nessa organização do nosso país. Então, vamos estar seguindo depois, né, esse conteúdo, ele não acabou. Vamos aí fazer uma atividade depois bem legal em cima desses biomas, né, para conhecer cada um de forma ainda mais
né, profunda, né, vendo aí animais, conhecendo plantas que talvez a gente já conheça, mas não, né, não tenha a noção de qual bioma ele faz parte. Vamos estar descobrindo quais são os animais e plantas que fazem parte do nosso bioma, né, vendo imagens, né, realizando aí pesquisas sobre esse assunto. Mas por hoje foi esse primeiro momento e vocês vão estar, né, realizando, né, aí o para casa, certo? Para explorar esse conteúdo para casa simples, que vocês vão fazer a página 173 e 174. Apenas essas duas páginas serão relacionadas, né, a esse conteúdo que eu trabalhei com vocês hoje, né, que foi sobre as características físicas do Brasil, que iniciou lá na página 164, e vocês vão responder a 173 e 174 dentro desse conteúdo que nós vimos hoje, né? Dentro desse momento que nós estudamos, né? Que nós pesquisamos aí, né? Conversando e buscando, né, novas informações sobre o nosso país, tá bom? Então, vou aguardar a atividade na próxima aula.